Integrando Feng Shui e Geobiologia. Esse é o tema da nossa live de hoje, a segunda live que a gente está fazendo em conjunto, eu, Aline Mendes, arquiteta e mestre em Feng Shui, e em conjunto com o geobiólogo e mestre exauri espanhol Juan Sanz. Então, estamos aqui hoje para esse bate-papo, né? E vamos ver que o Juan entre, se isso funciona, né? Essa é a nossa segunda tentativa. A primeira Hola, yo ahora é... Olá, te Juan. veo bien. Sí, pues te oigo bien otra vez, pero todavía no aparece tu vídeo. A Vaya, ver. yo te veo estupenda Sí. y esta vez me veo a mí también. Pero la otra vez solo me veía a mí, no te veía a ti, Sim, la semana sim, pasada. ok. Então vamos ver se o seu vídeo se ativa. Eu não sei o que está vendo aqui. Isso nunca me aconteceu antes, então também não sei. Ah, então também não sei o que fazer. Você vê os dois? Ah, a Joyce está dizendo que vê os dois. Então, quem tá vendo aí? Vocês estão vendo os dois? A questão é que a minha transmissão aqui fica gravada. Não adianta vocês verem os dois e, e eu não consegui ver, né? No. Tenho medo da gente deixar isso assim e não salvar aqui com. Luego, una cosa, Line, yo cuando he cortado la comunicación, yo solo me veía a mí, no te veía a ti. Cuando he cortado la comunicación, luego me salía los dos. O sea, luego ha empezado a reproducirse tu imagen y la mía, cuando yo he Ok, colgado. bom, Entonces, bueno, igual se reproduce sim. igualmente. Bom, vamos ver. Em último caso, vai ficar gravado só com uma imagem, né? A gente vê, porque as pessoas que estão assistindo estão dizendo que estão vendo os dois. Olha, a Joyce, a Cris, estão dizendo que estão vendo nós dois, né? Então, vamos seguir, né? Já enrolamos demais. Eu não estou vendo o Juan, mas não importa. A gente vai conversando e trocando ideias. E se vocês estão vendo nós dois, isso é o mais importante, né? E estamos aqui. E o importante aqui é esse nosso bate-papo. Então, agora entrar, porque essas coisas, esses eletrônicos e esses bugs eletrônicos tiram a gente do nosso eixo, né? Então, respirando aqui para voltar para o equilíbrio, para a gente poder conversar aqui com calma. Então, bem-vindo, Juan, Muchas a gracias. mais uma live. Sí, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Aline, por invitarme de nuevo y poder compartir aquí un momento. Un placer. Sim. Nós estávamos. Essa live de hoje foi quase, eu falo que foi quase surpresa, porque eu dei um aviso rapidinho, né, antes da gente entrar no ar. A gente não tinha programado essa live, mas a gente estava conversando sobre alguns projetos que a gente está desenvolvendo. E um dos projetos que a gente já desenvolveu há tempos atrás foi essa proposta de integração entre o Feng Shui, ou Feng Shui, e a geobiologia, né? Inclusive, nós já demos um curso uma única vez, uma edição que foi em Curitiba, se não me engano, em 2008 ou 2009, tem muito tempo. E então eu dei a formação em Feng Shui tradicional chinês. O Juan deu a formação dos módulos em geobiologia, sensitiva, arte zaoria. E fizemos, então, um sétimo módulo, né,
um último módulo integrando, e esses poucos alunos privilegiados tiveram a chance de aprender esses métodos, essa possibilidade de integração do Feng Shui com a geobiologia. Esse ano eu também dei presencialmente um curso com esse tema, mas sozinha, né? Haja visto que o Juan está na Espanha. Mas a gente continua conversando, integrando esses métodos. E então a gente falando sobre esse assunto, a gente teve a ideia de então fazer essa live hoje, compartilhando um pouco mais com vocês, porque esse é um tema muito pouco abordado, né? Eu não conheço no mundo ninguém que tenha desenvolvido, a não ser os chineses antigos, né, Juan? Vou te deixar falar um pouquinho, estou falando aqui sem parar. A verdade é que os chineses antigos lá na China, eles tinham práticas de sentir as forças do planeta, não é verdade? Sí, hay escritos, hay edictos del emperador amarillo que prohibía construir encima de las venas del dragón, es decir, encima de corrientes de agua muy fuertes o encima de fallas muy intensas. Entonces, si estaba prohibido eso, quiere decir que ellos podían localizar dónde estaban las aguas y las fallas. Es decir, que ese conocimiento, no solo de las fuerzas cósmicas, sino también de las fuerzas telúricas, estaba integrado en el Feng Shui. Yo lo que creo que ocurrió es que al hacer la transmisión es más fácil escribir cálculos matemáticos y escribir sobre la energía celeste, que es algo, digamos, más matemático, más abstracto, que trabajar directamente con la Tierra, porque para trabajar con la Tierra necesitas que una persona esté a tu lado o te acompañe y te diga, mira, en este punto aquí hay un agua y la puedes sentir, o hay una falla y la vas a sentir de esta otra manera, pero para esto necesitas que alguien esté contigo. Entonces, antiguamente, la dificultad era que para desplazar una persona de un lado a otro era muy difícil. Hoy en día, pues bueno, tenemos otros medios de comunicación y en la actualidad tenemos también los vídeos y entonces a través de los vídeos, a través de la imagen, cuando vas trabajando la sensibilidad corporal, al final se activa la sensibilidad visual y entonces con un vídeo también puedes localizar un agua, una falla, todo esto y marcarla con una precisión, bueno, con la misma precisión que trabajas tú cuando lo haces en directo. Es decir, 1 centímetro, 2 centímetros para fijar el punto donde está entrando un agua o una falla. Sí. Sim, e interessante lembrar, né, para quem não sabe, que o Feng Shui ele veio para o Ocidente em meados do século, começou a vir para o Ocidente em meados do século XX, porque como consequência da Revolução Cultural na China, que proibiu a prática do Feng Shui. Então os mestres chineses tiveram que sair da China, né? Teve aí como um êxodo. Então esses mestres começaram a vir para o Ocidente, né? E eles encontraram essa dificuldade, né? Imagina o Ocidente aí na década de 60, por aí, as pessoas não tinham esse desenvolvimento, essa abertura para o sutil como tem hoje, né? O mundo era muito mais racional, lógico, cartesiano, então foi muito difícil para os mestres chineses passar para os ocidentais esses conceitos mais de sentir, de perceber, né? Os ocidentais ainda são, mas hoje em dia isso tá tendo uma abertura, né? Mas os ocidentais ainda eram muito mais lógicos e racionais do que hoje, né? Então o Feng Shui acabou passando para o Ocidente mais com a parte técnica do que com a parte da sensibilidade, da percepção, né?
E isso é uma coisa que eu sempre quis, né? Quando eu fui estudar a geobiologia, foi para resgatar, porque eu percebia nesses escritos antigos, né, do Feng Shui, até em algumas ilustrações antigas, eu percebia que existia isso, né? Essa coisa de veios do dragão, que a gente ouve falar muito no Feng Shui, mas que muita gente nem sabe o que é, né? Então eu fui buscar a geobiologia e não à toa eu fui estudar com o Juan, porque justamente o Juan, quem não assistiu a live da semana passada, vale a pena, procura, tá no Instagram e tá no YouTube, né? A gente falando da geobiologia sensitiva, né, que é justamente a geobiologia que usa os nossos sentidos para perceber o ambiente. Então, quando eu fui estudar geobiologia, eu procurei justamente essa linha da artesauri que o Juan ensina para poder recuperar esse sentir, né? Porque a gente sabe que a geobiologia ela tem uma linha também muito instrumental, né? Na Alemanha se pratica a geobiologia com aparelhos que medem tudo, né? A gente tem na França e na Espanha também uma linha da geobiologia que é muito ligada aos aparelhos radiestésicos, né? Uh, digamos, não só o pêndulo, mas o dual rod, né, as varetas. E então também é uma linha que já conversa um pouco mais com a sensibilidade, mas sempre através de aparelhos. E a artesauri, ela vem dessa tradição de sentir com o próprio corpo, né? Então, quando eu fui estudar com o Juan, foi justamente buscando o desenvolvimento desse sentir do próprio corpo, né? E eu posso relatar que foi impressionante. Eu não sabia que eu sentia, né? Simplesmente porque eu sentia, mas eu não traduzia isso, eu não interpretava. Então, é como se eu não sentisse, né? É como se chegar alguém aqui do meu lado falando uma língua que eu não conheça, eu não vou entender. Então, daqui a pouco eu não estou nem reparando que tem alguém falando, porque eu não sei traduzir. E então as primeiras experiências, né? E isso que o Juan está falando, né? A presença de alguém do lado te ensinando a sentir era essencial, né? E Juan já teve uma época que ele veio várias vezes ao Brasil, né? Aí nos anos 2000, né? Na década aí dos anos 2000, ensinando isso. Nossa, total tagarela, Juan. Você pode me interromper hoje, porque eu No, estou falando muito. habla. Se você No, lembrar de está alguma bien. coisa, pode falar. Vale. Sí, mira, yo quería decir que, claro, yo cuando empecé aquí, yo empecé con las artes marciales, bueno, empecé con Castaneda, luego me metí en las artes marciales y luego empecé a estudiar Shiatsu y medicina china y ahí empecé a estudiar también Feng Shui, pero estudiaba la escuela de la forma, la escuela de la brújula y no fue hasta que conocí a Line que ella me enseñó las estrellas volantes. Ahí cuando empecé a estudiar las estrellas volantes, yo sentí que era algo diferente a las otras escuelas, porque estaba el elemento de las estrellas. Entonces, bueno, recuerdo un día que Aline estaba enviando un mensaje para alguien en Estados Unidos y tenía que traducir ahí del portugués al inglés. Y bueno, un texto ahí complejo. Y se me ocurrió, mira, igual si te proyecto la estrella 3 ahí, que es de creatividad y tiene una energía así como muy dinámica para generar ideas y todo esto, te es más fácil. Entonces ella estaba escribiendo, yo me puse ahí, detrás de ella, a proyectar esa energía y ahí salió todo mucho más, bueno, hubo trabajo porque era un texto largo, ¿no? Pero fue mucho más fluido, mucho más rápido y luego otras veces que hemos trabajado, recuerdo que era la estrella de la casa 8 que estaba allí como encerrada y entonces
Bueno, aprovechamos un agua para proyectarla y llevarla al resto de la casa y aquello, bueno, cambió la sensación, fue así como bastante evidente. Entonces, bueno, ahí yo me di cuenta que la escuela que enseña el INE, para mí, yo pude conectar con esa sutileza, con esa información. Las otras me cuesta más. No, al no, digamos, tener tan definido esto de las estrellas, queda algo más abstracto, pero al trabajar con las estrellas hay una base sensorial que tú, digamos, una vez has abierto la sensibilidad, puedes conectar con ellas. Y cuando conectas con ellas, puedes utilizar los diferentes elementos del ambiente. Si hay aguas subterráneas, si hay fallas, si hay otros flujos, puedes utilizarlos para modular el resto de la energía. Y entonces es ahí lo que dice Aline, que se pueden unificar el Feng Shui y la geobiología, pero desde la sensibilidad. Utilizando los conocimientos de uno y otro, pueden fluir. Luego también yo quería hacer una puntualización. Cuando se utilizan aparatos para medir campos electromagnéticos y radiaciones de microondas o radiaciones no ionizantes, el tema es que las aguas subterráneas y las fallas no se pueden percibir. O sea, esos aparatos funcionan muy bien y hay que usarlos cuando hay que medir campos electromagnéticos o radiaciones de antenas. Pero para detectar aguas y fallas, lo que funciona es el cuerpo. Lo otro no funciona. Entonces hay que usar la técnica cuando hay que usarla y hay que usar la sensibilidad pues para complementar esa técnica que queda coja y para, digamos, unir este conocimiento con el Feng Shui, la geobiología con el Feng Shui, y es algo que es operativo y es funcional. Se puede aplicar, se puede hacer. Sim, e é por isso que a gente está fazendo esse movimento. Eu estou fazendo esse movimento aqui no Brasil, né? A Juan já tem esse trabalho muito bem desenvolvido na Espanha, né? De desenvolvimento, de percepção sensorial. E eu estou buscando trazer isso de volta para o Brasil, tanto no campo da geobiologia quanto no campo do Feng Shui, porque o que a gente percebe aqui no Brasil é que a gente tem aqui um pouco por aparelhos, né? Não tanto quanto na Europa, quanto na Alemanha, que é muito intenso o uso de aparelhos. Aqui no Brasil a gente tem sim alguns profissionais que usam aparelhos de medição. A grande maioria dos geobiólogos no Brasil usa pêndulos e varetas, né? Enfim, e esses instrumentos radiestésicos. E a gente praticamente não tem no Brasil geobiólogos que desenvolvam esse campo da percepção do próprio corpo, né? E eu considero isso, e essa percepção do próprio corpo, ela não vem substituir os aparelhos, ela vem trazer uma segurança maior, né? Que é o exemplo que o Juan deu na outra live, que eu também sempre costumo dar, né? Se você prova a sopa, você sabe se ela está quente ou fria, se ela é adequada ou não para consumo, sem precisar de um termômetro. Ao passo que se você usa um termômetro, se o termômetro estiver com defeito, você pode queimar a boca ou tomar uma sopa fria, né? E porque os aparelhos eles podem dar defeito ou a gente pode não saber interpretar. Os aparelhos eles são quantitativos, eles não são qualitativos, né? Os aparelhos eles te dizem quanto que tem de radiação, mas o nosso corpo é que nos diz o quanto aquilo causa de dano ou não. É a nossa sensibilidade que permite dizer quando tá bom ou não. E em relação às estrelas, isso é muito interessante. A gente está falando das estrelas voadoras, que é um dos métodos do Feng Shui tradicional chinês, e que também, dentro do campo do Feng Shui, no mundo todo, né? Aí eu não falo só do Brasil, mas eu falo em boa parte do mundo.
o ensino do Feng Shui tradicional chinês, tá? Que engloba as estrelas voadoras, ele é feito de uma forma muito mental e pouco sensorial, né? Tem uma única, que eu saiba assim, dos grandes mestres de Feng Shui, a única, só a mestra Eva Wong, que já teve no Brasil algumas vezes, né? A mestra Eva Wong é a única dos grandes mestres do mundo que começa o treinamento de Feng Shui pela sensibilidade, indo nas montanhas e sentindo esses veios do dragão. De resto, todos os mestres sempre ficam muito na parte lógica, racional, né, de estudar a teoria e colocar em prática, mas sem o sentir. O meu mestre, o mestre Joseph Yu, ele não tinha práticas de ensinar a sentir, mas em todos os cursos que ele dava, ele ressaltava muito a importância do sentir para confirmar toda a teoria, né? Então ele não ensinava as práticas do sentir, mas ele sempre recomendava. Ele dizia, olha, estudem Reiki, Tai Chi, Qigong, artes marciais, qualquer técnica que permita vocês desenvolverem a sensibilidade, porque ele tinha essa sensibilidade, né? Tem, né? Eu digo tinha porque ele se aposentou, né? Não está mais ensinando, mas o mestre Joseph Yu, ele cresceu numa área rural, até uma história, digamos, uma infância com algumas semelhanças com a do Juan, né? Que também cresceu com um contato muito grande com a natureza. O mestre Joseph Yu, ele cresceu numa área rural, e a gente sabe que as pessoas que estão em contato com a natureza desenvolvem mais essa sensibilidade do corpo, que é muito diferente de quem cresce na cidade, aí já com o corpo tendo que se defender de um monte de radiações e mais desconectado. Você quer compartilhar um pouquinho com a gente, Juan, de como que foi aí? Eu acho que o pessoal vai gostar de saber como que você teve, mesmo antes de começar a estudar técnicas e artes marciais, você sempre teve esse Bueno, contato muito direto com a natureza, né? bueno, yo sí, de pequeño estuve viviendo allí con mi abuela, estuve allí un par de años y entonces era un pueblo no muy grande, ahora es más grande, pero en aquella época era un pueblo chiquito, entonces cuando acababa el colegio ahí siempre me iba para el monte y bueno, y estaba en la montaña y luego cuando llegaba el verano pues estaba ahí, iba a casa a comer y a dormir, lo que hacen los niños antes, ¿no? De todas formas, la conexión con el mundo sensorial empezó eso porque empecé a leer con 20 o una cosa así, 20 y algo, empecé a leer los libros de Castaneda y ahí yo vi lo que hacían ellos. Entonces en aquella época en España no había nadie, entonces yo cogía y leía que se iban ahí a la montaña a hacer caminatas de poder por la noche, entonces yo me iba por la noche a caminar por la montaña, llevaba una cuerda para subirme a un árbol y atarme a una rama y dormir en la rama, claro, todo lo que ellos hacían, yo lo quería hacer, ¿no? Bueno, yo quería llegar ahí a ese nivel de conciencia que hacía Castaneda y entonces para mí era algo fantástico. Y entonces, pues bueno, empecé ahí, todo lo que yo veía que podían hacer, que yo podía hacer de lo que ellos explicaban, yo lo hacía. Y por eso que ahí yo leí que ellos hacían artes marciales, y entonces allí ya me metí a hacer artes marciales. Y cuando llevaba un año y medio, 2 años, entonces estuve haciendo aikido y mi maestro, mi sensei, me dijo que un día me cogió y me dice, mira Juan, si sabes hacer daño tienes que saber curar. Entonces ahí pues me dijo esto y ahí me puse a estudiar shiatsu, macrobiótica, luego medicina china y ahí ya me empecé a interesar por el feng shui, allí ya conecté con la geobiología, me encontré un viejito que en un curso de Qigong en Francia que me enseñó a sentir la energía de la tierra y entonces pues bueno, estuve ahí y luego pues estuve también con Castaneda, con Carlos Castaneda, allí en Los Ángeles, en California
luego pues unifiqué todo y ahí hice el arte Zahorí. Y luego pues fui para Brasil y conocí a Line y ahí ella me enseñó el Feng Shui, yo le enseñé a ella la geobiología y entonces pues bueno, las cosas, una cosa lleva a la otra, ¿no? De Sim. intentar fusionar, más que fusionar, volver al origen, de recuperar el Feng Shui, no solo los cálculos, que son muy precisos y van muy bien, sino añadirle esta parte sensorial para darle su verdadera dimensión. Y entonces ahí las curas no solo son algo estético, algo que digamos se nota la fluidez, digamos el flujo de la energía, sino que también la energía telúrica, la energía como más intensa de las aguas y de las fallas, está ahí también en armonía y en concordancia con el espacio que habitamos. Bom, dos motivos da gente ter ideia de fazer essa live é porque, olha, em primeira mão, gente, novidade fresquinha, né? A gente está começando a organizar os primeiros detalhes para a vinda do Juan ao Brasil em 2024, né? E um dos cursos, a gente vai deixar, não vou dar detalhes hoje, nem eu nem ele, sobre essa vinda, a gente vai deixar vocês aí com o gostinho e com a curiosidade, mas a gente teve a ideia de fazer essa live, porque uma intenção nossa é aproveitar que o Juan vai estar no Brasil e a gente dá de novo juntos esse curso de integrando o Feng Shui com a geobiologia. Então, eu entraria com a parte das explicações sobre as estrelas voadoras, né? Uma introdução para quem não conhece. É claro que quem já é meu aluno, quem já conhece as estrelas voadoras já vai ter a base, né? Mas quem não conhece, né? A gente vai apresentar aí as estrelas voadoras. E o Juan vai fazer uma introdução a essa sensibilidade, né? A esse aprender, esse desenvolvimento do sentir do corpo, para então a gente poder passar para esse grupo esse conhecimento e essa prática valiosa, que a gente tem certeza que vai mudar a maneira de quem já faz, quem já pratica o Feng Shui, na hora que começa a sentir as estrelas. A prática vai para um outro nível, porque sai do racional e vai para a vivência, né? E você passa a poder não só identificar as estrelas, mas a jogar com elas e a interagir com elas, né? E esse assunto hoje também tem a ver com o curso online que o Juan está dando, que a gente divulgou na semana passada, que pela primeira vez, olha aí as mudanças vindo, né? A gente vai ter uma mudança grande aí de período, né, no Feng Shui, uma mudança de um período de 20 anos aí no comecinho do ano que vem. Olha como que as coisas estão mudando, né? Juan, pela primeira vez, está dando cursos online, né? E aí eu falei com ele, eu falei assim, nossa, Juan, eu acho que pode ser muito interessante que as pessoas do Brasil já comecem a desenvolver essa sensibilidade no curso online para que quando você vier ano que vem, que a gente der essa integração, as pessoas já estejam praticando a sensibilidade há algum tempo, né? Então, vamos falar de novo um pouquinho como que vai ser esse curso online, que as inscrições, inclusive, já estão abertas e já temos vários inscritos do Brasil nesse curso online. Sí, el curso empezará el 15 de noviembre y empieza con una clase para conocernos y donde explico un poco la dinámica
del curso, y el curso consta de 5 vídeos que los vamos a ver, y luego veremos un vídeo cada 3 días y lo comentaremos en un canal de Telegram exclusivo para los participantes del curso. Y al cabo de los 15 días, porque un vídeo cada 3 días son 5 vídeos, 15 días, hacemos una masterclass. Ahí comentamos en profundidad todas las dudas, las experiencias que hayáis tenido con la práctica, y en esa misma masterclass fijaremos unas fechas para hacer una práctica individual personalizada. Y vamos a utilizar la plataforma Zoom. Entonces, cuando alguien esté haciendo la práctica, las otras personas pueden ver. Eso le va a servir también como referencia, como experiencia de cómo posicionar el cuerpo, cómo enfocar la atención, qué protocolos aplicar. Y luego, cuando acabemos esa serie, pues en una mañana, pues hacemos 4 personas o 5 personas, estoy con ellos, cada uno tiene un horario, y cuando acabamos esas 4 o 5 personas, hacemos otra clase que compartimos, donde explicamos qué nos ha parecido, cómo me he sentido, cómo he encontrado el agua, qué me ha parecido el sentir la falla, y cualquier duda, cualquier experiencia, lo compartimos ahí. Y entonces eso queda, digamos, grabado y queda disponible lo pongo en el canal. Entonces, cualquier persona que participe en el curso luego puede acceder a los vídeos, tanto a los vídeos de la página como a los vídeos de las clases, que lo grabamos todas las clases, y entonces puedes acceder. Ahí también hay una serie de preguntas frecuentes que podéis estar allí en la página, en el apartado online. Entonces, cualquier persona puede acceder ahí, y luego también tienen mi asesoría, que aunque haya acabado el curso, me podéis escribir, me podéis consultar por Telegram o por WhatsApp o por mensaje, me escribís. Hay veces que estoy trabajando, los horarios son diferentes, pero si queréis hablar conmigo podemos fijar una hora y podemos tener una conversación en directo. Ahora con Telegram o con WhatsApp no hay ningún problema, o incluso con Zoom nos podemos hablar y podemos compartir y resolver dudas, y os puedo acompañar en vuestro proceso. E, bom, então, o Juan falou de datas, né? Ele falou, tem uma turma da Espanha, né? Uma turma que já estava agendada na Espanha para começar dia 15 de novembro. E o que a gente definiu é que esse curso, como ele é um curso que tem um acompanhamento muito personalizado, né? Não é um curso que você assiste o vídeo, pega a apostila e segue sozinho, não. Ele é um curso realmente que é para reproduzir ao máximo a experiência de estar ao vivo com o Juan, né? Por isso que ele faz essas sessões que praticamente individuais, né? Porque o grupo assiste, mas só o aluno que está fazendo a prática é que interage com o Juan, e ele vai orientando esse sentir até que a pessoa consiga de fato, né, sentir, identificar e perceber com facilidade que está sentindo realmente enfim, as falhas, as águas e eventualmente até a rede. Una cosa, Line, cuando hagamos la clase individual, todo el grupo puede asistir, pero solo puede hablar el que está realizando la práctica. Los otros solo escuchan, no pueden interactuar. ¿Sí? Si tienen preguntas, para eso está luego su turno, o al final de la clase tienen ahí, vamos a hacer una puesta en común, y entonces ahí se comparte y se pregunta y hablamos todo. Pero mientras se hace la práctica, la única persona que puede interactuar es la persona que está recibiendo o sea, la que está haciendo la práctica esa. El resto solo pueden estar como oyentes. ¿Sí?
Sim. Então, o que a gente definiu é o seguinte: se a gente tiver um número, como as turmas têm um número máximo de 15 alunos, para justamente que o Juan possa dar essa atenção individualizada, né? Então, as turmas têm um número máximo de 15 alunos. Então, se a gente tiver um volume de inscrição, porque Juan já está com alguns alunos da Espanha inscritos, alunos até que ficaram na lista de espera da primeira turma do curso, né, que não conseguiram se inscrever, ficaram na lista de espera. Então, já tem alunos da Espanha e alunos do Brasil inscritos para essa turma. Então, a gente definiu que se tiver um volume grande de alunos do Brasil, a gente vai montar uma turma, esses que já estão inscritos, a gente pode transferi-los para uma turma só para brasileiros, que começaria no dia 1º de dezembro, tá? E aí também quero comentar para vocês que essa turma que estiverem os brasileiros, eu vou estar junto, porque eventualmente alguma dúvida, vocês já devem ter percebido que o espanhol do Juan é fácil de compreender, né? Ele tem uma pronúncia, uma dicção que para os brasileiros não é difícil de compreender. Ele fala com calma, ele fala com muita clareza, né? Mas eu vou estar aí nessa turma do curso online com os brasileiros, né? Para que se alguém tiver alguma dúvida, né? Aí durante nessa aula, principalmente na aula de prática, né? Se alguém tiver uma dúvida na hora, eu ajudar a esclarecer e facilitar qualquer eventual dificuldade rara, que eu acho difícil ter, mas qualquer dificuldade eu vou estar aí ajudando a esclarecer. Tá? E então, ressaltando que eu considero que esse curso, né, de desenvolvimento da sensibilidade, de iniciação e de introdução, ele pode ser uma excelente preparação para esse curso de integrando o Feng Shui e a geobiologia. Sim. E depois a gente bota na legenda do vídeo da semana passada, eu já coloquei nos stories também, nos destaques, o link para o site do Juan, onde tem as informações desse curso e o link para compra, né? Tudo automático aí pelo site, a inscrição, né? Muito fácil de fazer. E acabando esse vídeo aqui, eu também vou colocar. E se der, também vou colocar esse no YouTube. O da semana passada, a gente também colocou no YouTube. E esse de hoje também pretendo colocar no YouTube. Eu pensei uma outra coisa aqui, me veio uma outra coisa na cabeça, Juan. Eu lembrei que é uma história que contam dos antigos mestres, dos mestres auris antigos e também dos mestres de Feng Shui antigos, que às vezes a simples presença deles já colocava em ordem as energias do lugar, né? Então, o que a gente ouve aí? Que existe a possibilidade de você desviar esse curso energético, né? Essa projeção dos cursos d'água e tudo. As pessoas interagem com esses cursos e, eventualmente, podem desviar. E a gente também ouve aí de mestres chineses, né? Que como que organizavam essa interação das estrelas voadoras e curavam as casas só com a sua presença e com a sua vibração. Você tem alguma coisa para falar para a gente nesse sentido, Juan? Bueno, claro, cuando alguien tiene una armonía personal muy grande, puede irradiar eso y puede transformar el entorno. De hecho, los maestros los antiguos maestros, tanto en Oriente como en Occidente, lo que hacían para armonizar un espacio era que llegaban a un lugar y se ponían a meditar en un punto. Y entonces ponían una columna de su energía personal en ese lugar y eso, digamos, era un armonizador. Eso, claro, por un lado requiere
requiere la atención y el tiempo nuestro de poner ahí una columna, pero luego la ventaja que tiene es que esa columna es, digamos, nuestra propia energía o muy afín a nuestra energía, y entonces siempre que necesitemos un extra energético, si vamos a la columna, nos va a nutrir. Entonces, aunque requiere al principio una intención y una atención, luego es algo positivo. También decir que hasta que no se tiene un volumen energético suficiente, hacer eso igual cuesta. Yo conozco dos casos de gente que se puso a meditar en un cruce de aguas, por ejemplo. Había un muchacho que era muy alto, medía 2 metros o dos y algo, y en su casa siempre hacía frío porque estaba al lado de la iglesia de un pueblo aquí en Cataluña, y salía un agua muy fuerte de la iglesia y pasaba directa a su casa. Y entonces él se puso a meditar ahí en un cruce y como que el agua se secó y empezó a quedarse como más seca y cálida. Y sus hijos y él, que eran así todos muy grandotes, dejaron de estar constipados y les fue bien. Él tardó unos 2 meses y medio en conseguir ese efecto, meditando ahí habitualmente. Luego también conozco otro muchacho que él no sabía de geobiología, de Feng Shui, pero le habían dicho que allí al lado de su cama había un cruce de aguas, y entonces él se puso a meditar allí, pero se puso enfermo porque no tenía energía suficiente para modular la intensidad que había allí. Entonces, en función de dónde nos pongamos, si no tenemos energía suficiente o si el punto está muy alterado, no vamos a poder gestionar eso y nos puede afectar. Entonces, antes de ponernos en un lugar, en un cruce o en un punto así, hay que trabajar la energía personal, y cuando desarrollemos eso, entonces podemos empezar a probar en sitios sencillos y luego ya ir a sitios más complejos a nivel energético, ¿no? Para tener, digamos, la seguridad de que vamos a estar bien, ¿sí? Lo Sim. primero de todo es no estropearnos, no hacernos daño, ¿sí? Sim, porque de momento o que acontece com a gente, com a maioria, é que a gente nem sente se está num ponto equilibrado ou desequilibrado até que a gente adoeça, né? A gente muitas vezes não reconhece que um mal-estar ele é derivado aí de alguma ocorrência telúrica, né, que está gerando um desequilíbrio do nosso corpo. Na maioria das vezes, a gente está como que à deriva, né, à mercê aí das energias. Então, que dirá conseguir interagir com elas e enviar, né, a nossa própria vibração. Eu mencionei isso só para as pessoas terem o conhecimento do alcance, né, e do poder que era desenvolvido, porque esses mestres que faziam isso, eles não eram pessoas comuns que estavam aí ocupadas tendo que pagar as contas ou criar os filhos, né? Eram como monges que se dedicavam a desenvolver a sua energia pessoal, o seu equilíbrio, a potência do seu campo, né, a sua capacidade magnetizadora num nível acima da média, né? Não é um nível sobre-humano, mas é um nível acima da média, que exige que a pessoa se dedique a isso de uma maneira constante e consciente, né? Eso es. E, bom, eu acho que a gente já respondeu, a gente teve uma pergunta aqui lá no comecinho, né? Deixa eu voltar aqui para ler, que foi da Kátia, que ela falou assim, muito incrível o nosso corpo sentir essas vibrações. Como treinar essa percepção? Então, como treinar essa percepção é exatamente o que o Juan ensina, né? E Claro. eu quero ressaltar que é
uma coisa perfeitamente possível e humana. Não é uma percepção fora do No, normal, não é nada mediúnico, não é um dom mediúnico. Essa percepção, ela é humana. Ela é só uma questão da gente treinar e desenvolver os nossos sentidos normais, né, Juan? sí, eso es. Para poder sentir, uno de los requisitos, que por eso también en el curso enseño unas pautas de Feng Shui, de Feng Shui, de Qigong básico. Enseño Qigong porque para mejorar, incrementar el nivel de energía personal, eh, encuentro que Qigong es una buena práctica. También enseño otras cosas que también mejoran digamos, el nivel de energía personal. Y una vez tenemos buen nivel, tenemos un buen chi, entonces eso nos va a permitir percibir sin desgastarnos, sin quedarnos cansados. Hay mucha gente que tiene sensibilidad y va a algún sitio donde la energía está alterada y luego queda afectado mucho tiempo. Eso es una señal de que su energía personal no es, no está, digamos, lo suficientemente consolidada, no está lo suficientemente compacta. O personas que tienen una sensibilidad extrema y dicen, no, si yo siento todo, y sienten todo hasta el punto que son electrosensibles o tienen sensibilidades múltiples y no pueden estar en según qué lugar o porque se afectan. Eso también es un indicio de que su campo energético está demasiado abierto, y entonces en el curso también vamos a aprender cómo sellar el campo, cómo compactarlo y cómo, aunque yo vaya a un lugar que hay, por ejemplo, mucha electricidad o que hay una antena cerca o que hay no sé, voy a una reunión que hay mucha tensión, una reunión de negocios que es algo así muy intenso, ¿cómo puedo hacer para que cuando acabe la reunión o cuando salgo del lugar con electricidad o cuando voy a un hospital que hay, digamos, mucho sufrimiento, salgo de ahí, no me llevo ese puesto? Entonces, eso lo vamos a ver también en el curso. No solo cómo abrir mi sensibilidad para sentir, sino cómo cerrar mi campo para sentir solo cuando yo quiero, cuando a mí me interesa, no cuando las circunstancias me lo imponen. ¿Sí? Eso es tan importante, es poder sentir como poder cerrar y tener mi privacidad, mi tranquilidad cuando me interesa. Son las dos cosas. No es solo voy sintiendo, porque si estamos sintiendo siempre es una locura. Entonces, Sim, hay isso que aprender. também é essencial, porque tem muitas pessoas que acabam se tornando insensíveis por defesa, porque sentiam Ni demais más e ni isso menos. perturbava, né? E aí acabam se blindando e porque não sabem filtrar esse sentir, né? E acabam se bloqueando. E eu preciso Exactamente. confessar para vocês que eu passei por um processo assim, né? Eu estou recuperando a minha sensibilidade. Eu sentia, né, quando eu fiz os primeiros cursos com o Juan, eu sentia com muita facilidade, porque eu morei alguns anos numa área rural, né, numa área de sítios, então tinha muito pouca interferência externa. O meu corpo foi naturalmente desenvolvendo uma sensibilidade maior, né? E também tive filhos, é uma ocasião da vida em que a nossa sensibilidade naturalmente aumenta, porque a gente precisa estar perceptivo aos nossos bebês, né? Então eu estava numa fase muito sensível. O que acontece é que eu fui morar a 100 metros de uma grande rede de alta tensão, mas não era uma rede comum dessas que passam na rua, não. Eu morava do lado das redes de transmissão do Rio de Janeiro, as principais redes que chegam no Rio de Janeiro para distribuir para o resto da cidade. E eu estava, digamos, uns 300 metros de uma subestação que tinha redes aí de 16 mil quilovolts, né? Não é mil e poucos, né? Era realmente uma radiação brutal e eu morei alguns anos aí. Então, o meu corpo, ele meio que foi
desenvolvendo uma certa defesa, né? Eu fui me tornando menos sensível por conta disso, né? Então eu vou até emendar aqui que tem uma pergunta da Cris que ela fala: é possível treinar essa sensibilidade mesmo vivendo em um grande centro urbano? Eu vou responder e depois vou deixar o Juan responder também, que eu tenho certeza que ele vai ter coisas a acrescentar. Mas pela minha experiência, o que eu percebo é o seguinte: mesmo dentro de um centro urbano, você tem regiões mais afetadas ou regiões menos afetadas. Então, vamos dizer em São Paulo, né, que você está aí na Avenida Paulista, colado aí nesses prédios que tem todas aquelas antenas de transmissão de TV, de rádio, de celular, né? Você está aí no coração da Paulista. É bem mais difícil você desenvolver essa sensibilidade estando num lugar que a radiação, que as forças exteriores te atacam muito. Do mesmo jeito que era difícil para mim manter essa sensibilidade que eu tinha antes, morando num lugar com um nível de radiação tão alto, né? Mas existem, voltando, né, para São Paulo, existem bairros de São Paulo que têm menos densidade, que tem uma radiação menor, bairros que têm praças arborizadas, bairros que têm ruas arborizadas e que a radiação não é tão forte. E aí sim você consegue, porque você vai se tornando sensível e aí você aprende numa escala micro, né? A gente falando de macro da cidade, mas numa escala micro. Você aprende a identificar dentro da sua casa esses pontos onde você tem veios d'água ou falhas geológicas que agravam essa perturbação que já existe por conta das radiações. E aí você se coloca na sua casa numa área neutra que vai permitir ao seu corpo relaxar e poder, então, abrir essa sensibilidade, né? Então, eu estou passando por esse processo. Eu me mudei de bairro, né, para um bairro que era mais denso, esse bairro onde tinham essas subestações, né? E agora já tem alguns meses que eu estou num bairro que é bem menos denso, um bairro que é mais arborizado. Eu estou perto do mar, que a gente sabe que o mar, a água salgada, né, traz esses íons que diminuem o impacto das radiações. Então, eu estou num processo de recuperar a minha sensibilidade. E agora vamos ver o que o Juan tem a acrescentar sobre esse assunto. Bueno, la sensibilidad la puedes practicar en cualquier lugar. Para mí lo importante es mejorar la energía personal. Una vez tú mejoras tu energía personal, la sensibilidad va a ir apareciendo. Digamos, si cuando tú no tienes fisuras, cuando no tienes, vamos a decir, carencias energéticas, tu atención empieza, digamos, a percibir, a entender cómo es el entorno. Y entonces tú lo puedes aplicar en cualquier lugar. Evidentemente siempre es mejor estar en la naturaleza, en lugares no contaminados, pero la sensibilidad la puedes practicar. Y yo lo que digamos intento promulgar es la sensibilidad desde la integridad personal, desde la integridad energética. Una vez tú tienes integridad, esta sería la palabra, integridad, una vez tú tienes eso, tú puedes empezar a proyectar tu atención en diferentes ámbitos, ¿sí? Puedes aplicar los protocolos que vamos a estudiar a lo largo del curso, y entonces ahí vas a encontrar las aguas, vas a encontrar las fallas, vas a ver su dirección, su intensidad, su calidad, y también más adelante, claro, en el primer curso solo es, digamos, detección, pero el objetivo sería a largo plazo cuando aprendamos, digamos, todas las dinámicas de armonizar, y sería armonizar el espacio, armonizar esas aguas, armonizar esas fallas de una manera permanente, de una manera estable, que tú vuelves al cabo de 10, 15 años a ese lugar y ese lugar sigue en armonía, ¿sí?
Para eso lo que hago es que aplico las técnicas de los maestros de obra cuando creaban espacios sagrados o cuando creaban palacios, ¿no? Aquí, no solo en Europa, en Oriente hay templos y palacios pues que tienen 3, 4.000 años, 5.000 años de antigüedad, y tú entras y aunque los muros llegan, pues, no sé, 1,5 metros, una cosa así, llegan hasta el pecho, pero tú entras en ese espacio y la sensación de quietud, de bienestar, de armonía, continúa ahí. Después de 4 o 5.000 años, está ahí, o 2.000 años, con los romanos, ¿no? Está ahí presente. Entonces, esa, digamos, capacidad que tenían los maestros de obra, esa, digamos, ese enfoque, esa integridad, era tal que se mantiene a lo largo del tiempo. No importa que pasen cientos o miles de años, eso perdura. Entonces, el objetivo es ese, poder desarrollar espacios que sean armoniosos y estables, esa armonía se mantenga en el tiempo. Todo esto empieza, digamos, por la sensibilidad. Cuando tú aplicas la sensibilidad para entender un espacio y luego lo armonizas, tu sensibilidad te va a decir qué grado de armonización has conseguido. Si es suficiente, si se puede más, o si hay que trabajar más, o ves hasta dónde puedes llegar y hasta dónde se puede hacer, ¿sí? Pero eso te lo va a dar la sensibilidad desde el primer momento. Claro, si trabajas con aparatos, claro, un termómetro te va a decir que hay 20 grados, pero claro, no te va a decir cómo te vas a sentir tú con esos 20 grados. Si tú vienes de un lugar que está a 28 grados y entras en una sala que está a 20, tú vas a tener frío y te vas a constipar. Si tú vienes de un lugar que está a 15 grados y entras en esa sala que está a 20 grados, tú vas a tener calor. Entonces, los aparatos no te dicen cómo te vas a sentir, ni te dicen cómo te va a afectar eso que hay ahí. Lo que te lo dice es tu cuerpo, lo que te dice es tu sensibilidad. Entonces, en la medida que tú desarrollas tu sensibilidad, puedes entender qué es lo que te está haciendo el entorno, independientemente de lo que diga el aparato, ¿sí? Y eso, digamos, es muy precioso, porque hay veces que yo tengo mucha energía, estamos a 18 grados, no me importa, o estamos a 15 grados, no me importa, pero si yo no tengo tanta energía, aunque estemos a 20 grados, necesito ponerme algo de ropa porque me voy a enfermar si no. Entonces, ser consciente de cómo me afecta el entorno me puede ayudar luego también a estar consciente de cómo me relaciono no solo con el entorno, sino con mi trabajo, con mis relaciones, con todo. Es una herramienta para darse cuenta de cómo mi ser conecta con el entorno, independientemente de si son circunstancias, si son lugares o son personas. Y luego también eso me ayuda a tener confianza en mí y a estar seguro de que mi cuerpo nunca me engaña. Mi cuerpo me va a decir las cosas tal como son para mí, en la medida exacta. Entonces eso me va a dar un criterio mucho más profundo que el de la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque estoy conectado con la realidad, estoy conectado con mi ser. Y eso es también algo inmediato. No tengo que empezar a pensar, oh, esto está muy salado. No es. O entro en un lugar, antes, normalmente ya lo hacemos, aunque no le ponemos toda la atención, pero cuando abro la puerta de una tienda o de un negocio, yo ya sé lo que pasa ahí. No he entrado, pero ya solo verlo ya sé lo que pasa. No hace falta, ya tengo la certeza. Igual no lo sé explicar, no tengo las palabras, pero mi sensibilidad me dice que eso es así. ¿Sí? Entonces es aplicar eso al resto de facetas de la vida. ¿Sí? Sim, eu acho isso tão importante, Juan, porque hoje mesmo eu estava num grupo
E saiu aí essa questão, né, de como as pessoas hoje estão escravas da comprovação científica, né? Ah, porque tem comprovação científica, porque a ciência disse, né? E as pessoas acabam abrindo mão da própria vivência e da própria percepção para obedecer a uma regra de uma determinada pesquisa e muitas vezes a ciência comprova uma coisa, daqui a 2 anos comprova o oposto e nega o que foi dito antes, né? E aí as pessoas que ficam contando só com a comprovação científica ficam perdidas, né? Sendo conduzidas por um lado ou para o outro, porque abriram mão dessa percepção pessoal, né? Então não é a gente descartar as pesquisas, mas é a gente submeter toda a informação que chega à nossa avaliação, à nossa percepção pessoal, porque cada ser é o seu próprio universo, né? E cada ser tem aí a sua maneira de interagir, né? E nisso eu me lembrei muito de toda a metafísica chinesa e da medicina chinesa, que é muito detalhada e muito elaborada e que não trabalha com padrões genéricos, né? Não existe na medicina chinesa dizer que todo mundo é de um jeito ou todo mundo é de outro, né? A medicina chinesa ela está toda desenvolvida em cima de você perceber como estão os fluxos daquela pessoa, né? Se tem excesso, se tem falta, se tem yin, se tem yang, enfim, se tem bloqueios, se está fluindo ou não está. E isso permeia também não só a medicina chinesa, mas também a astrologia chinesa e o Feng Shui, porque na astrologia chinesa também cada pessoa tem a sua dinâmica energética inata, que já vai trazer aí algumas tendências, né? Dela ser naturalmente mais sensível ou mais reativa a determinada qualidade de energias ou outras, e também trazendo isso de volta para o tema da live de hoje, que é a integração do sentir da geobiologia com as estrelas voadoras também. Cada pessoa vai receber e sentir as estrelas de uma maneira. Então, também não adiantaria, por exemplo, eu ou o Juan dizer tal estrela, em tal estrela a sensação é essa, porque não existe a sensação é essa. Existe toda uma gama, né? Claro que a gente tem, por exemplo, uma estrela da água, ela vai tender a trazer para as pessoas uma sensação de fluidez e de frio, diferente de uma estrela de terra, que vai trazer uma sensação mais de estabilidade, né, de ancoramento, mas dentro desse escopo que abrange cada um dos 5 elementos chineses, cada uma das 9 estrelas, vai ter uma variação em termos de sensibilidade, que é o que acontece na geobiologia sensitiva, na arte Zaori, que é que você tem aí uma abrangência de sensações mais gerais, mas que cada pessoa precisa identificar no seu próprio corpo como que o seu corpo reage a essas energias. E aí a proposta é trazer toda essa sensibilidade da geobiologia sensitiva para você identificar e desenvolver sua sensibilidade para identificar as estrelas e aproveitá-las. Então, da mesma maneira que você interage com as energias, né? Porque uma coisa que a gente não mencionou aqui, mas que é possível, é que no Ocidente a gente considera muito que as águas e falhas são sempre necessariamente nocivas, né? E, na verdade, elas são nocivas para a longa permanência. Você não deve dormir todos os dias em cima de uma zona alterada dessas. Você não deve permanecer longas horas trabalhando, mas você pode aproveitar as qualidades desses pontos que têm uma força excepcional em seu benefício. ¿No es? Sí, así es. Juan? Sí.
Claro, permanecer mucho tiempo en un agua, bueno, si tienes un objetivo, pero podría ser. También si tú estableces una relación con las aguas, también el agua te puede cuidar. Pero para eso, vuelvo a decir, otra vez, el camino es la sensibilidad. Yo, una de las cosas que explico es que todo lo que existe tiene una energía que le permite manifestarse para poder interactuar con ello. Entonces, esa energía que lo aglutina y le permite manifestarse, los videntes del Antiguo México le llamaban conciencia. Es decir, que todo lo que se manifiesta, una persona o una planta o una bacteria o esta camiseta, cómo se manifiesta, tiene conciencia. Claro, cada conciencia tiene su nivel. Lo mismo también el viento o un agua subterránea o una falla tiene conciencia. Entonces, de conciencia a conciencia se puede establecer un diálogo, se puede establecer una relación, pero esa relación se establece en el plano sensorial, no en el plano mental. Es decir, que cuando yo establezco una relación con un agua o con una falla, no voy a entablar un diálogo sintáctico, no voy a empezar, hola, buenas tardes, pasaba por aquí, sino que es más bien cuando abrazas a un amigo o le das la mano, que no dices nada, sin embargo, cuando estableces el contacto, sabes todo de cómo está. Sabes si está contento, si está triste, si está tenso o relajado o qué es lo que le pasa. Y no has dicho nada, simplemente lo ves, te abrazas o le das la mano y ahí ya con ese contacto, con esa conexión, ya sabes lo que pasa. Entonces, con las aguas y las fallas, las relaciones en este sentido. Claro, la relación es sutil porque lo que hacemos es que interactuamos con su campo energético, desde nuestro campo con el suyo. Y es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, estamos cerca de alguien que nos es agradable y su proximidad me agrada y me resulta reconfortante. Y lo mismo, estoy con alguien que me cuesta y ya simplemente estar cerca, no lo he tocado, no me ha tocado, pero ya me cuesta, tengo ganas de irme. Con las aguas y con las fallas pasa algo así. Y entonces lo que hay que aprender es primero a sentirlas y luego a modular mi reacción. En función de cómo me sitúo yo, así se va a comportar el agua o la falla. ¿Sí? Pero bueno, eso es más adelante. Sim, En principio simplemente sim. localizarla y ya está. Eso sería ya en cursos más avanzados, ¿no? Sim, porque para interagir com as águas e falhas e para interagir com os campos de energia, né, com essas consciências, você precisa primeiro, né, tá com o seu campo equilibrado, né, desenvolver essa sensibilidade e equilibrar o seu próprio campo, porque se a gente está desequilibrado, essas consciências vão nos repelir ou, Sí, ou no va a vão ningún reagir sitio. mal ao nosso contato. Sí, lo que decía al principio, la armonía personal, la integridad personal es la base de todo. Si no estamos centrados, si no estamos con un mínimo de quietud interna, no vamos a poder sentir. Si yo estoy pensando que tengo que hacer un balance muy complicado y tengo que hacer un montón de cosas, viene alguien a hacer un masaje, no me toques. Porque si tengo mi atención puesta en procesos mentales, no puedo poner esa energía para percibir, para sentir. Lo mismo que estoy viendo un amanecer o un atardecer muy bonito y me viene alguien con una factura, digo, no, ahora estoy viendo esto. Claro, entonces esa armonía es la que me va a permitir conectar con la armonía que haya o con lo que haya afuera. Si no tengo esa quietud, no, si tengo ruido interno, no puedo escucharlo de fuera. ¿Sí? Exato. Juan, a nossa live já passou bastante de 1 hora. A gente vai Sí. falando, né?
Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. A gente já compartilhou muita coisa com o pessoal hoje, então vou fechar só ressaltando, né, que eu vou deixar os links aqui, mas para quem já quiser ir dando uma olhada, o site do Juan é artezauri.com, lembrando que Zauri tem H no meio, né, no Zahori, tá? Então, artezauri.com é o site do Juan, onde tem informação de todos os cursos dele, inclusive desse curso online. E quem quiser também conhecer os meus cursos, que inclui, né, esse que eu falei que eu já estou dando de integração do Feng Shui com a geobiologia, não é o que eu faço junto com o Juan, é um que eu tenho dado aqui no Brasil com base nesse sistema que a gente desenvolveu, né? Então, o meu site é alinemendes.com.br, né? A Lisiane comentou aqui, faz toda a diferença estar consciente no momento do atendimento, né? Quando ela faz atendimentos. Aí tem uma pergunta aqui da Mirna, vamos ver o que ela está perguntando. O que devo seguir para me sentir melhor? O norte, as estrelas ou as suas direções pessoais? É uma pergunta voltada para o muito... Bom, existe aí uma teoria que já foi refutada, né, dentro da geobiologia, de que seria melhor dormir voltado para o norte ou para o leste, mas a experiência não comprovou essa teoria. E existe também dentro do Feng Shui, da escola Basai, né, da escola das 8 casas, os cálculos que se fazem de que existem direções pessoais, né? Então, na verdade, a pergunta, o que seguir, a resposta é: siga a sua sensibilidade. Experimente uma direção, experimente outra, experimente as direções e veja qual delas te traz a melhor sensação, qual delas te permite trabalhar melhor, dormir melhor, realizar as suas tarefas melhor, né? E esse é uma das técnicas que o Juan desenvolveu também, né? Do chama ângulo de estanação personal, não é isso, Juan? Sí, exactamente. Sí, el ángulo de sanación personal es una dirección que nos conecta con nuestro origen. En nuestro campo energético hay una fisura, igual que un grano de trigo tiene una fisura, igual que una medusa tiene una zona, digamos, blindada y luego tiene una parte que son los tentáculos, que es con lo que conecta con el entorno, o la Tierra tiene por un lado como un escudo, que es la magnetopausa de Van Allen, y en la otra parte el campo se proyecta hacia el espacio, hacia el infinito. Nosotros también somos algo así, tenemos una parte de nuestro campo sellado, cerrado, y luego hay una fisura. Entonces, cuando orientamos esa fisura al flujo de la Tierra, sentimos en ese mismo instante que nos llenamos de energía y de vitalidad y de conciencia. Cada uno, los humanos, tenemos esa fisura en un punto. Las plantas son genéricas, es decir, el otro día comentaba que el alecrín, el romero, lo tiene a 60 grados. Entonces coges una brújula, pones el romero ahí y te pones a 60 grados, que lo tengas tú mirando al romero, y ahí vas. Si es una planta que está en el suelo, en la tierra, en un shaum. Si es una planta que está en un copo, en un vaso, en un tiesto, que lo hemos ido moviendo, entonces no, porque la planta habrá ido reorientándose. Pero si es una planta que habitualmente está allí, en un parque o en el campo, ahí vamos a notar ese influjo, ¿sí? Entonces, Sim. Então, sí, então, basicamente é isso. Para as direções pessoais, os cálculos e as pesquisas e as regras podem servir como diretrizes, mas nunca substituem a nossa própria mira, experiência pessoal.
Gente, então eu vou encerrar, porque já está muito longo, senão o Instagram às vezes até nem salva os vídeos quando a live está muito longa. Então, vou encerrar e, bom, vocês já têm aqui, né, quem não estiver seguindo, né, o perfil do Juan, Juan Sainz, tracinho, Artesauri, e para quem chegou através do Juan, o meu perfil é Aline Mendes BR, né, e, bom, se vocês tiverem dúvidas, para mim ou para o Juan, deixem aí nos comentários, mesmo em qualquer comentário dos posts aí do nosso perfil, que tendo oportunidade a gente volta aqui para ir trazendo mais esclarecimentos e informações interessantes para vocês. Gratidão, Juan, pela participação nessa segunda live. Sí, un placer. Muchas gracias, Aline. Hasta pronto. Chao. Tchau, tchau para todos.